Fé não é somente acreditar, mas é viver como se algo fosse uma realidade. Eu quero nesse vídeo com você trazer um pouco a luz das escrituras do que significa fé para o cristão. E claro, eu quero utilizar o texto mais conhecido, que é Hebreus 11:1. E eu queria que você prestasse muita atenção em cada palavra, porque eu vou trazer o significado delas no original grego, que é a língua em qual a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, e isso vai trazer para a gente mais clareza. E Hebreus 11:1 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E é interessante que a palavra certeza aqui, ou em outras versões, convicção, no original grego ela se chama hipostasis. E o que significa essa palavra no original, né? A gente entende como certeza, tem ali um certo sentido, mas às vezes isso se soa muito amplo, né? E no original grego, essa palavra tem o significado de trazer à tona algo, uma realidade. Então, em outras palavras, o que quer dizer? Quando a Bíblia fala que nós temos a certeza, a fé é a certeza, então ela está falando de uma realidade que já existe. Então, por exemplo, eu não peço a Deus em oração um carro e aí eu tenho fé acreditando que aquilo vai acontecer. Não. Quando eu oro, quando eu peço e eu exercito a minha fé, segundo a Bíblia, eu já tenho certeza de que aquilo é uma realidade. Não existe dúvida. Tanto que em Tiago fala, né, que, irmãos, se vocês pedem algo para Deus, mas duvidando, vocês são como as ondas do mar, que vai e vão. Não pense que vocês serão atendidos. Ou seja, quando se trata de fé, nós precisamos ter uma convicção de que aquilo já é uma realidade. E tem outra palavra também que é a prova. E essa palavra prova, no grego, ela se chama elenchos. O que isso significa? É uma evidência antes de acontecer. Então, sim, gente, a fé não é somente acreditar, ela é uma evidência. Isso significa o quê? Se alguém diz ter fé e ela não age com a fé que ela diz ter, essa fé é mentirosa. Isso é apenas um discurso. Quando eu tenho fé, automaticamente eu exercito algo, eu pratico algo. É por isso que a gente tem aquele texto de Tiago que ele fala da sua fé sem obras e a minha fé com obras, e a fé sem obras é morta. E eu não vou entrar muito a fundo nisso, vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Mas eu quero destacar para você por que existe isso na Bíblia. Porque quando João está pregando, João Batista, ele fala para os fariseus: arrependam-se e deem fruto dignos de arrependimento. Ou deem frutos, em outras versões, que elucidam o seu arrependimento. Ou seja, o que João Batista está falando? Quando nós acreditamos no Messias, quando eu tenho fé, uma fé verdadeira, automaticamente existe uma mudança, seja de caráter, seja de atitude, seja de pensamento, mas a fé, ela traz uma mudança. Então eu não sei como que você tem vivido, eu não sei o que você tem pensado, mas eu queria nesse vídeo trazer essa clareza. Será que eu e você temos vivido como alguém que acredita em uma realidade? Porque ele fala aqui, né, a certeza daquilo que não aconteceu é a prova daquilo que não existe. Então, quando não existe algo, eu já tenho certeza de que aquilo já é uma realidade. É como se você imaginasse assim: eu acreditar em algo é natural, eu espero por algo. A fé, ela é sobrenatural, ela é sobremaneira. Então, se no natural eu enxergo, a fé ela é invisível. E você vai ver isso com os homens da fé, as mulheres da fé. Se você continuar lendo o capítulo de Hebreus, você vai ver mais esses detalhes. Noé, por exemplo. Quando Deus deu uma direção para Noé, Noé não esperou ver uma chuva, coisa que ele não tinha visto. Noé não esperou o Senhor enviar um carpinteiro, um especialista em madeiras. Noé obedeceu, ele acreditou que a chuva já era uma realidade, mesmo que ainda nunca tivesse acontecido. Quando Deus chamou Abraão e falou para ele ir para outra terra, preste atenção no texto. Você vai ver que Abraão já era rico, Abraão tinha posses, Abraão tinha uma estrutura, ele tinha uma geografia em que ele já estava habituado, ele já tinha uma família. E ele vai para um lugar sem nada, sem ter certeza de nada, porque o Senhor não deu os passos futuros. Mas por quê? Porque ele tinha fé de que a palavra de Deus, que ele teria uma geração abençoada através da vida dele, mesmo sem ele não ter filho, já era uma realidade.
E é por isso que ele é o pai da fé. E um outro exemplo, só para finalizar, mas existem muitos outros, é Moisés. Deus falou que através de Moisés, Deus iria libertar o povo da escravidão no Egito. E Moisés é o que ele mais fala no início ali de Êxodo, mas Senhor, eu sou gago, Senhor, eu tenho dificuldade de falar. E o Senhor, com misericórdia, colocou Arão, mas ele foi, mesmo titubeando, no momento que o Senhor falou, eu vou te ajudar, sou eu que falarei através das suas palavras, eu que faria os milagres através desse cajado. Moisés foi sem titubear. E é isso que Deus espera de nós. Quantas coisas o Senhor já falou ou nos pediu, mas a gente espera uma evidência natural para acontecer. Não tem que ser assim. Quando Deus dá uma palavra, eu ajo mesmo que eu não tenha nenhuma circunstância favorável. Eu não preciso acreditar fisicamente nessa palavra. Exemplo, se Deus te deu um sonho, vamos falar de algo mais bem claro, assim, você sonhou e Deus no mesmo dia usou uma pessoa para falar com você e aquilo também queimou no seu coração. Então, três evidências de Deus ter falado com você, de que você e a sua família iria morar fora do país. Eu não sei que país que é. Um exemplo. O que eu e você fazemos diante de uma palavra como essa? Você espera o Senhor dar condições? Você espera o Senhor mostrar o país? O que eu poderia fazer? O que é uma certeza de que aquilo vai acontecer? Se eu não tenho um passaporte, eu tiro. Se eu não tenho visto, eu tiro. Se eu não tenho dinheiro, eu já começo a guardar esse dinheiro, esse recurso. Se eu não tenho plano de saúde, eu faço. Isso é a certeza. Eu já tenho a certeza, é uma realidade aquilo que Deus falou, então eu não espero acontecer. Eu já vivo como se tivesse acontecido. E a gente vê que na Bíblia a bênção vem depois da obediência. Então, quando nós obedecemos, a bênção ela vem em seguida. Então, a fé ela é essa certeza, ela é essa convicção. É uma realidade, é algo que já aconteceu e nós precisamos viver como seres espirituais fora do natural. Se no natural ainda não aconteceu, mas Deus falou, eu vivo em cima da palavra de Deus. Sabe quando Pedro anda sobre as águas? Ele fala, se o Senhor me dá uma palavra, eu vou. Porque a nossa vida não é sobre as coisas naturais que Deus pode fazer ou não, é sobre a palavra do Senhor que nós iremos caminhar. E aí eu quero destacar outra coisa com você, que é a fé do cristão, ela é um fundamento. Então, em 2 Coríntios 5, 7, vai falar que nós vivemos por fé. Então, não há possibilidades de um ser que é espiritual, filho de Deus, viver uma vida natural. Nós vivemos uma vida sobrenatural. A nossa vida, a vida do cristão, ela tem que ser pautada, fundamentada pela fé. Senão, nós não estamos vivendo como Cristo gostaria. E por último, eu queria destacar para você a importância da fé. Então, nós entendemos o que é fé. A fé é um fundamento da vida do cristão. E por que ela é importante? E aí você vai ver em Hebreus 11, 6, que diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Acho que eu não preciso traduzir essa palavra do grego, né? É impossível, é impossível. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, se Deus é invisível, como que uma pessoa ela acredita em Deus se ela precisa de evidências naturais? Não faz sentido. A fé é uma certeza daquilo que é invisível, é uma realidade daquilo que os nossos olhos não veem. Então, o cristão, ele precisa. A importância da fé é que sem fé você não é cristão. Sem fé eu não consigo ter uma vida com Deus, eu preciso ter certeza que Deus existe. E outro texto também muito importante é que Efésios 2:8, que fala que por meio da fé, pela graça, nós somos salvos. Então nós precisamos de fé para que nós sejamos salvos. E a Bíblia fala que é um dom de Deus para que ninguém se englorie. Então, meus irmãos, nesse vídeo eu queria destacar isso, a importância da fé, o que é fé, e que a nossa vida tem que ser fundamentada na fé. E eu te espero no próximo vídeo, que nós vamos se aprofundar um pouco mais. Eu não sei se você já reparou isso na Bíblia, mas existem níveis de fé, e é isso que eu quero falar com você no próximo vídeo. Existe uma diferença de uma fé viva para uma morta, que é aquilo que eu citei em relação às obras, e nós iremos se aprofundar nisso. E nós também iremos aprender como desenvolver essa fé. Eu não sei se você percebeu, mas nesse texto de Efésios que eu citei, fala que a fé vem pelo Senhor, é um dom para que ninguém se glorie. Então, Deus dá fé, ela chega em nós, vamos de uma forma bem mais clara, infantil. A fé chega em nós, ela é depositada em nós por causa de um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas
ela tem que ser desenvolvida. E aí a gente vai entender no próximo vídeo como que eu desenvolvo. É responsabilidade minha ou é responsabilidade de Deus? E por que que eu devo desenvolver essa fé? Espero que você tenha sido abençoado nesse vídeo. Se você gostou, deixa o seu comentário para nos ajudar, curte, compartilha e vamos para cima, ruiós de Deus, filhos maduros.